Esse daqui é um vídeo para te explicar por que você trava quando você vai fazer um novo projeto, uma nova meta ambiciosa ou quando você quer construir algum hábito na sua vida. Porque muitas vezes você acaba travando, você acaba ficando paralisado, você fica ansioso, você não consegue decidir o que você quer de fato fazer. E eu quero trazer aqui, durante o vídeo, um processo que, pela minha experiência pessoal e profissional, é muito mais eficaz, muito mais leve, muito mais estratégico para você resolver esses problemas. Talvez você alguma vez na vida foi tentar criar algum projeto ou você queria construir algum hábito e quando você começa a fazer essas coisas, você fica muito paralisado ou você fica com muito medo e você fica muito ansioso e você começa a pensar demais sobre aquilo, etc. Por que isso acontece? Isso acontece basicamente porque sempre que a gente coloca uma meta na nossa vida, principalmente se for uma coisa nova ou uma coisa ambiciosa, ou seja, uma coisa que vai exigir muito esforço, vai exigir muita dedicação, a gente acaba ficando muito pressionado para acertar. A gente tem uma cabeça, e você pode dizer que talvez a sociedade nos treinou para isso, a vida corporativa, a sociedade do mundo corporativo talvez tenha treinado para isso, que você não pode errar. Você não pode errar, você precisa acertar, porque se você não alcançar sua meta, você é uma falha, etc, etc, etc. E, cara, eu já sofri muito disso ao longo da minha vida, profissionalmente falando, pessoalmente falando. E é muito ruim isso. E a forma que você começa a resolver é começar a desmistificar todo esse mundo de, nossa, metas, objetivos, e como é que eu sei, Marcos, qual é a meta certa, ou como é que eu determino uma meta certa, ou como é que eu determino um plano que vai de fato ser factível para a minha realidade, etc. É, a primeira coisa que você precisa entender é que no final do dia é tudo uma grande construção mental, né? A gente está falando de construções mentais que a gente usa para tomar decisões e fazer progresso e conseguir avançar, certo? Uma meta é completamente arbitrária, ela é completamente subjetiva, seja uma meta da sua vida, seja uma meta para o seu negócio, por exemplo, não importa quanto você quer faturar no seu negócio, aquilo é completamente arbitrário. Não existe necessariamente uma lei dizendo que você precisa faturar X, Y ou Z. Dito isso, Marcos, o que eu faço para começar a resolver as minhas coisas? Antes de eu te falar, eu lembro que um tempo atrás, a Priscila, minha esposa, e o ser humaninho maravilhoso que edita esses vídeos aqui no meu YouTube, ela estava travada porque ela queria começar um novo projeto profissional de criação de conteúdo aqui na internet. E ela estava muito travada em relação a o que eu faço. Como é que eu começo? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Etc. Mas e se esse formato de conteúdo não der certo? E se eu não gostar? Etc. Sabe? Basicamente o que eu acabei de citar. Você fica paralisado muito pelo medo, basicamente pelo medo de errar. E aí o medo de errar é causado basicamente pelo medo de você estar desperdiçando o seu tempo, sua energia. Às vezes pode ter dinheiro envolvido, nesse caso da Priscila especificamente não tinha dinheiro nenhum, era só o tempo e a energia dela. E talvez ali um pouquinho de medo de, e se ninguém gostar, etc., que é o seu ego falando. E eu lembro que na época disso, que faz uns meses atrás, etc., que ela estava querendo começar isso, eu falei, cara, o melhor jeito de você começar esse novo projeto de conteúdo e ver se ele vai para o caminho certo na sua visão, é você não tratar isso como uma coisa complicada, uma coisa que você precisa acertar, você precisa tratar isso como um grande experimento, que é no final do dia o que eu vou te falar neste vídeo e para mim é a solução para qualquer tipo de planejamento, mas principalmente para planejamentos de coisas novas ou de coisas muito difíceis, é você tirar muitas vezes essa carga de preciso acertar, preciso estar certo, se eu dispersar meu tempo, blá 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 blá, e você começar a usar, na verdade, uma carga de eu vou experimentar, eu vou ter um lugar seguro durante um período de tempo específico para eu testar, para eu aprender e aí eu entender se aquilo faz sentido ou não. E spoiler, isso funciona. Quando eu comecei na internet, eu comecei exatamente com essa mentalidade. Você pode dizer assim, na época eu não tinha essa clareza de, nossa, é um experimento, mas lá no fundo da minha mente, você pode dizer assim, eu tinha sim a questão de, cara, eu na verdade quero entender se eu gosto de criar conteúdo. Então eu não vou criar uma meta maluca de que eu preciso ter X mil seguidores, ou eu preciso fazer tal coisa, eu preciso alcançar tal coisa num resultado específico. Não. A minha meta era, na verdade, eu preciso começar a criar conteúdo na internet. No meu caso específico, isso foi muitos anos atrás, era criar conteúdo no LinkedIn. Então eu tinha lá uma meta de produção semanal, se eu não me engano, acho que era 2 ou 3 posts por semana, para eu entender o que eu
tô gostando de fazer, etc. Então, quando você está começando um novo projeto, uma coisa que você nunca fez na vida, ou é uma coisa que você está querendo mudar, a melhor coisa que você pode fazer é tratar aquilo como um pequeno experimento que você vai fazer durante um período específico de tempo. Durante esse período específico de tempo, você vai basicamente trabalhar para fazer uma ação específica no meu, ou seja, você não está buscando resultado necessariamente, você está buscando muito mais ação. E você vai criar algumas condições, por exemplo, que você pode usar para, cara, você não ficar tentando mudar o seu experimento. Então, por exemplo, eu vou criar conteúdo, vamos usar o exemplo do conteúdo aqui que é mais fácil. Vou criar conteúdo na internet, legal. Então, assim, o meu experimento é, durante 6 meses ou 3 meses, eu irei gravar 2 vídeos no meu YouTube por semana. Eu irei publicar 2 vídeos de YouTube por semana. Serão vídeos que nem esse que eu estou gravando agora, onde é o Marcos falando para uma câmera, então a edição precisa ser super simples, a produção também é simples, porque eu não quero nenhum tipo de barreira para eu precisar produzir, eu não preciso contratar um editor externo, eu não preciso eu aprender a editar coisas super complexas, ou fazer um cenário super sofisticado, ou fazer um vídeo que é super sofisticado, porque isso vai criar barreiras. Meu objetivo agora, na verdade, é entender se eu gosto de criar conteúdo para o meu YouTube. Olha como isso fica muito mais fácil, muito mais leve, muito mais inteligente, muito mais estratégico do que eu meter o louco e falar: não, eu quero ter 40 vídeos publicados nos próximos 2 meses, eu preciso ter 50 mil seguidores, ou blá blá blá, qualquer loucura dessa, qualquer meta muitas vezes abstrata, ambiciosa, porém ruim no final do dia, porque ela é uma meta, é um sonho, ela não é acionável, ela não é uma coisa que você consegue necessariamente colocar na sua rotina, porque ela está fora do seu controle. Então, o experimento, ele é muito bom porque, primeiro, ele precisa ser formatado de uma forma que a própria construção do experimento seja a ação. Ou seja, eu vou fazer tal coisa durante X tempo para entender se isso daqui é uma realidade. Ou seja, se quer validar uma hipótese. No caso aqui, voltando ao exemplo que eu acabei de te dar, a hipótese que a gente está tentando entender é o quê? Eu gosto ou não de criar conteúdo no YouTube? Eu gosto ou não de criar conteúdo em vídeo? Se eu faço isso por, eu acho que nesse caso precisaria ser 6 meses, porque é um tempo suficiente para eu testar várias coisas, no sentido de testar o meu humor, testar eu melhorar também como criador de conteúdo. Eu vou chegar e falar, cara, se hoje é dia 15 de outubro de 2025, eu estou falando de 6 meses, então em abril do ano que vem eu preciso entender se eu quero continuar no YouTube ou não. O experimento ele funciona porque basicamente ele te dá uma linha de chegada muito clara. Isso é muito importante também. Um dos erros que as pessoas cometem na hora de planejar projetos novos, hábitos novos, metas ambiciosas, tudo isso que eu falei nesse vídeo, é você não ter uma linha clara de chegada. Ou a sua linha clara de chegada ser extremamente ambígua ou extremamente mal clara, né? Ela basicamente não é muito clara. Quando você coloca um experimento, você roda experimentos, pequenos experimentos, você tem uma linha de chegada que você precisa ter. Você precisa ter o que eu chamo de restrições. Restrições nada mais é do que, cara, até onde isso vai e quais são as condições que eu vou operar para fazer esse experimento. Então, no caso do YouTube, era isso daqui. Então, eu vou gravar vídeos sem edição sofisticada, sem uma produção sofisticada. Se, por exemplo, outra coisa que você pode falar, eu tô nesse momento, daqui a mais ou menos um mês, eu vou correr minha primeira meia maratona. Eu estou treinando para isso há quase, sei lá, um ano. Mas assim, eu não tô com a meta de chegar nessa meia maratona e falar, nossa, eu vou correr uma meia maratona abaixo de 2 horas, por exemplo, que seria um pace, né, um ritmo de corrida muito rápido. Por quê? Porque eu nunca corri uma meia maratona na minha vida. Eu estou tratando essa primeira meia maratona da minha vida como um experimento para ver se eu quero continuar correndo meia maratonas e se eu gosto. E se eu gosto, eu quero diminuir a minha velocidade. Diminuir a minha velocidade é ótimo. Eu quero diminuir o meu tempo na meia maratona. Eu não sei. Porém, eu sei que eu preciso tratar isso como um experimento. Então, desde o ano passado, ou comecinho desse ano, mais ou menos, eu comecei a treinar para essa meia maratona. Mas eu estou tratando todo esse projeto, você pode dizer que é um projeto, porque ele vai ter um fim daqui a um mês e pouquinho, como um grande experimento para ver se eu gosto da corrida. Porque eu não precisaria, imagina se eu tivesse colocado na minha cabeça que eu preciso correr a meia maratona de qualquer maneira. E eu estou odiando o processo de correr. Eu não gosto de correr. Eu não gosto do treino, eu não gosto de correr. Eu já gostava de correr. Mas assim, imagina que se eu estou aprendendo a correr agora e eu quero, putz, ver se a corrida é para mim, e aí eu decido que eu vou estar correndo uma meia maratona daqui, sei lá, um ano, por exemplo.
Legal, só que você precisa tratar isso como um experimento, porque talvez no meio do caminho você descubra que você não gosta de corrida, ou que você tem uma lesão, ou que você talvez tenha alguma coisa que te impede de correr bem. Aí você fala, putz, se eu tratei isso como um experimento na minha cabeça, eu não vou falar, nossa, eu desperdicei um bom tempo. Não, você agora entendeu que isso não é para você. Isso daí é outra grande vantagem do experimento. Ele, no final do dia, ele basicamente faz com que você tire o peso das coisas e trate elas como um maldito experimento, qual pode dar certo ou errado. Porque quando a gente fala de experimentos, por exemplo, no mundo onde experimentos são feitos o tempo todo, que é a ciência, se um cientista fica bitolado que o experimento dele precisa dar certo de qualquer maneira, ele não vai fazer experimento nenhum. Ou ele vai tentar alterar os resultados do experimento para confirmar que ele estava certo, o que não é ciência, é o exato oposto de ciência. Quando você, na sua vida, começa a operar desse jeito, você fala, legal, o que eu aprendi com esse pequeno experimento que eu fiz durante X meses em relação a tal projeto? Isso vai te dando insumos, e sabe o que acontece, que é o mais importante de tudo? Você começa a fazer progresso. E isso daí é o que mais atrapalha as pessoas quando a gente fala de planejamento, de metas pessoais e profissionais e coisas assim. É você não conseguir progredir. E você não consegue progredir muitas vezes porque você está travado, porque você determinou uma meta ambiciosa na sua cabeça, só que ela é uma meta que você não tem a mínima ideia de como você vai alcançar ela, porque às vezes ela é muito distante, às vezes ela é muito ambiciosa, às vezes ela é muito complicada, às vezes ela é muito mais demorada do que você imaginou. E você, por não ter na sua mente esses pequenos experimentos e não estar usando esses pequenos experimentos para acompanhar o seu progresso, é de fato bem capaz de você chegar no final daquele período ou no final do ano, ou seja lá qual for o que a gente está falando, e você vai olhar e falar: putz, eu não consegui fazer nada, eu não avancei, eu sou uma falha, eu sou ruim, eu sou uma fraude, blá blá blá. Todos esses pensamentos que talvez passam ou já passaram pela sua cabeça quando você tem um planejamento que não funcionou, ou um planejamento que você planejou e engavetou em seguida, ou você ignorou por completo. O que eu estou propondo aqui com essa mentalidade dos pequenos experimentos é o jeito que funcionou para mim. É o jeito que funciona para outras pessoas. E é um jeito muito mais leve, um jeito muito mais estratégico, um jeito muito mais inteligente. É sim uma mudança mental na forma de você operar. Mas no final do dia, boa parte do que a gente precisa fazer no dia a dia é mudar a nossa mentalidade para a gente mudar os nossos resultados. Nossa mentalidade nada mais é do que o direcionador das ações que a gente vai tomar no dia a dia e de como a gente está interpretando a realidade que se dá na nossa frente. Então, sim, mentalidade é a coisa mais importante, porque a mentalidade é a sua vida. A sua vida, você, ser humaninho, basicamente tem uma vida porque você é consciente, você interpreta a realidade de um jeito ou de outro baseado nos seus pensamentos e nas suas crenças. O que eu estou trazendo aqui nesse vídeo é basicamente uma lente, se pode dizer assim, de enxergar o mundo com mais leveza, com mais facilidade, com mais tranquilidade. E por fim, os experimentos são muito bons porque eles vão te fazer progredir mesmo quando você não sabe o que você precisa fazer para acertar. Isso é uma coisa muito importante. Então vamos dar aqui o exemplo de uma meta para empreendedor. Eu quero faturar R$ 100.000 no ano. Ótimo, não tem nenhum problema numa meta dessa. Só que se você está começando um negócio agora, por exemplo, e você não faturou nem R$ 1.000, concorda que você não sabe como você vai faturar R$ 100.000? Por sinal, eu já cometi esse erro, tá? Quando eu comecei a empreender alguns anos atrás, a minha meta era essa. Adivinha, eu não cheguei nem perto dela, mas eu também na época não estava trabalhando com a cabeça de experimentos. Se eu tivesse trabalhando com a cabeça de experimentos, o que eu teria feito na época é, legal, eu quero faturar 100 mil. O problema não é a meta. O problema é como eu vou chegar nessa meta. E aí eu preciso trabalhar com esses pequenos experimentos para falar, legal, eu posso dividir essa meta se eu quiser, posso usar, então em vez de 100 mil é futuro, e agora eu quero, na verdade, chegar em 10 mil por mês, por exemplo. Legal, não está errado também isso, tá? Mas a questão principal é, legal, quais são os pequenos experimentos que eu vou fazer durante esse período para eu conseguir chegar, por exemplo, nesses 10 mil, e eu acredito que se eu tiver 12 meses ali, eu vou chegar a 120 mil no final. Quando você opera assim, você tira o peso de, nossa, como é que eu sei o que eu preciso fazer para fazer R$ 100.000, sendo que eu nunca fiz R$ 100.000, logo eu não sei. Então, o seu objetivo agora pode ser ali ter a meta na sua cabeça de chegar nos R$ 100.000, mas na verdade ele precisa ser outro, ele precisa ser legal, eu preciso entender o que vai me fazer gerar dinheiro. Então, meu pequeno experimento, na verdade, é conseguir fazer uma validação de um primeiro produto, de uma oferta de X mil reais, etc. Qualquer coisa dessa. É claro que aqui precisaria detalhar um pouco mais. Eu estou literalmente trazendo um exemplo na minha cabeça enquanto eu gravo o vídeo. Porém, quando você opera na base do experimento, o que você vai ganhando, como eu acabei de falar, é você
vai aprendendo o que faz sentido e o que não faz, o que funciona e o que não funciona, e você consegue fazer progresso. E aí isso tira o outro peso, que é eu preciso saber o que eu preciso fazer para conseguir alcançar aquela meta, caso contrário, não vale nem a pena eu ir atrás daquela meta, ou começar aquele projeto, ou tentar construir aquele hábito. Então, comece a pensar em experimentos, comece a mudar a sua mentalidade de eu preciso saber tudo, eu preciso ter um plano perfeito onde tudo precisa funcionar e eu preciso tomar decisões prévias e essas decisões não podem ser alteradas, etc., porque isso vai te sobrecarregar, se é que já não sobrecarrega, isso vai te deixar ansioso, isso vai te deixar paralisado pelas escolhas possíveis, você não vai saber escolher, etc. Quando você faz experimentos, tudo fica mais leve, tudo fica mais simples. Faça o que eu falei nesse vídeo. Comece a trabalhar com coisas temporais, pelo menos de 3 a 6 meses, onde você tem um objetivo específico de uma ação que você vai realizar durante aquele tempo, em determinadas condições e premissas. E você vai testando e você vai avaliando, e aí você vai conseguindo fazer progresso, e isso vai te ajudar a chegar na sua meta. Seja lá qual for a meta que for. Pode ser a meta mais ambiciosa, eu posso te garantir que eventualmente você chega nela, se você trabalhar experimento a experimento. E se você se interessou por isso e quer saber mais, quero exemplos, eu quero, na verdade, entender como eu posso criar esses pequenos experimentos e como eu posso mensurar eles, como é que eu posso fazer o rastreamento deles, se inscreve na lista de espera do Microplanos, que é o meu curso de planejamento para você destravar os seus metas, seus projetos, seus hábitos novos, onde eu vou te explicar em detalhes como você cria microplanos, obviamente, com microações que são experimentos para você conseguir de fato fazer progresso, sem ficar travado pelo excesso de pensamento, sem ficar travado pelo excesso de pensamentos que eu preciso acertar, sem ficar travado pela paralisia de escolha e todo o resto. É um curso que eu fiz para o Marcos do passado, basicamente, que ficou muitas vezes travado por causa disso, e o que mudou a minha vida foi começar a operar na base de pequenos experimentos. E eu espero de verdade que mude a sua também. Se inscreve na lista de espera, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o curso está sendo gravado. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, o curso já esteja disponível. Caso seja o caso, não será o link da lista de espera que estará aqui no vídeo, e sim o link da compra do curso, mas enfim, clica aí embaixo porque alguma coisa vai existir nesse vídeo. Por hoje é só, espero que você tenha gostado. Assista mais vídeos aqui do canal onde eu falo sobre esse assunto. Tem um vídeo muito bom que eu recomendo você assistir em seguida, que é o sobre overthinking e pensar em excesso, que você também resolve usando experimentos. Por hoje é só, um grande abraço.